compreensão no mero intelectual, Pai, que possamos não só compreender, mas colocar em prática a sua vontade, para o louvor da sua glória. Nós oramos no nome santo de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, um dos sinais de maturidade maior de um indivíduo é a compreensão mais adequada e uma capacidade maior de apreciar o próprio corpo. Nós conseguimos, ao reconhecer o nosso corpo em cada detalhe, nós conseguimos, por exemplo, perceber em alguns momentos se algo vai mal. Em alguns momentos nós conseguimos perceber se nós estamos com alguma dificuldade de enxergar, quando nós, ao olharmos de longe, nós começamos a ver, não enxergar as pessoas, ou de perto, quando nós tentamos ler. Nós percebemos, eu não sei você, mas eu vou dar uma aula aqui agora de primeiros socorros. Quando uma pessoa está sofrendo, está tendo um acidente vascular cerebral, mais conhecido como derrame, né? Ela consegue por si só perceber que ela está passando por isso. Ela começa a ter uma caída para um dos lados, ela começa a não conseguir abrir e fechar um olho, ela começa a sentir algumas coisas que parecem náusea ou alguma coisa assim, ela não consegue ficar sentada e reta com os braços abertos. Nós só conseguimos perceber isso quando nós já somos maduros e já conscientes. O Ravi não tem condição de saber, né? Claro que na idade dele quase que não existe esse negócio de AVC, mas ele jamais conseguiria descrever: papai, mamãe, eu estou com AVC, estou tendo um AVC, ou estou tendo um infarto. O que é máximo que ele vai falar? Dói cabeça, dói peito, dói barriga, não é isso? Mas quando nós então atingimos a maturidade, nós conseguimos perceber, as mulheres conseguem, apalpando os seios, a descobrir se tem, como é que chama aquele trem lá? Nódulos. Homens conseguem, né, também fazer a mesma coisa, se há nódulos nas suas partes testiculares. A grande verdade, meus irmãos, é que quando um homem e uma mulher atingem a maturidade, nós conseguimos perceber se há algo errado em nós. Encontramos esse paralelo, meus irmãos, também na vida espiritual. Quando nós vivemos e amadurecemos em Cristo, adquirimos uma profunda e boa compreensão a respeito da igreja, o corpo de Cristo. Quando um irmão vai mal, todos percebem. Quando um irmão está bem ou não, todos percebem. Se tem algum irmão ou alguma irmã sendo como um nódulo, vamos dizer assim, uma pessoa maligna no nosso meio, nós percebemos, porque há unidade do corpo. Precisamos, irmãos, combater com ênfase a mentira satânica sobre um cristianismo individual, onde a pessoa diz: eu sou a igreja, eu não preciso ir à igreja para estar com Cristo. Porque a Bíblia toda, ela retrata situações onde há um envolvimento coletivo para se retratar como igreja. A igreja, ela é retratada na Bíblia como família, glória lá, essa é do poder, potente, hein? Essa vai dar muitos glória, rajada de glória, vai ser uma soprano potente. A Bíblia retrata a igreja como uma família, e eu gosto muito de falar que nós somos uma família. A Bíblia retrata a igreja como um exército,
prontos para a grande batalha contra as trevas. A Bíblia retrata a igreja como um templo, uma grande comunidade. A Bíblia retrata também como um corpo com muitos membros. Nas 3 cartas que Paulo escreve e fala a respeito disso, ele retrata, existem 3 delas que Paulo retrata exatamente o que nós vamos falar nessa noite, sobre o corpo, sobre a unidade do corpo de Cristo. Em cada uma delas ele fala, ele trata de verdades importantes sobre a unidade, sobre a diversidade e sobre a maturidade desse corpo. Nós precisamos, como igreja em formação, prestes a nos tornar organizados, meus irmãos, nós precisamos compreender isso. É impossível falar do corpo sem discutir a ação do Espírito Santo, porque o que nos torna, o que nos motiva, o que nos impulsiona a sermos um mesmo corpo, uma mesma comunidade, pensar nas mesmas coisas, ter o mesmo foco, é a ação do Espírito Santo em nós. Porque se não for a ação do Espírito Santo, daqui a pouco um irmão vai falar assim: ar-condicionado não, porque eu sinto frio, eu não quero. Não, um ar-condicionado é pouco, porque eu quero sentir frio. E aí a igreja divide por causa de ar-condicionado, por causa de tapete, por causa de cor de parede, porque o pastor usa ou não usa terno e gravata. E aí, se tiver ar-condicionado, eu venho de gravata, viu, irmão? Todo domingo eu venho bonitão. Mas assim, a gente perde o foco principal, que é adorar e glorificar o reino de Deus. Daqui a pouco alguns irmãos vão falar: o pastor tem que contar mais piadinha no culto. Outros vão falar: não, o pastor tem que ficar mais sisudo, mais sério, porque misericórdia, o culto não é nada assim, o culto tem que ser, o pastor tem que engrossar a voz e pregar assim, de forma refuscada, porque a igreja é um lugar sério. Isso só acontece, meus irmãos, quando nós não temos a mesma unidade, não estamos no propósito único de focarmos em Cristo Jesus. Foi o Espírito que deu à luz a igreja, foi o próprio Espírito que iniciou a igreja lá em Pentecostes, quando o povo, os discípulos de Jesus, estavam reunidos e estavam com medo, e estavam temerosos por causa da perseguição dos judeus, dos sacerdotes, daqueles homens da lei daquele momento. Estavam trancados numa casa, era em torno de 120 pessoas, e o Espírito Santo desce sobre eles, e aquele medo se rompe, e eles saem pelas portas, falando, pregando a Cristo para todas as nações que ali estavam, falando em línguas, falando em todas as línguas que ali estavam presentes. É isso que o Espírito Santo promove. Ele promove ânimo, coragem, intrepidez, ousadia. Ele move e nos leva a andar em novidade. Mas infelizmente, irmãos, a igreja, assim como a igreja de Corinto, muitos membros entristecem o Espírito Santo com a maneira carnal de usar os dons espirituais. Uma vez que havia divisão na igreja de Corinto, e a gente sabe que havia, porque lá eram havia uma divisão lá, haviam pelo menos 4 facções, aqueles que diziam: eu sou de Paulo, não, eu sou discípulo de Apolo, que ele fala mais bem, ele tem um jeito mais eloquente. Paulo é mais simplório, Paulo só fala de pecado, de arrependimento de pecado. Apolo não, ele fala mais assim, bonito, refuscado. Não, eu sou de Pedro, porque Pedro, ele fala a nossa língua, ele é simprão, pescador da roça, que nem nós. A outros já era mais espiritual: eu sou de Jesus, eu sou de Cristo, eu não sigo nenhum mestre, eu sou de Jesus, aleluia. A igreja, ao invés de estar em unidade, ela estava dividida, e julgando serem espirituais
até o último extremo. Então Paulo começa enfatizando, né? Ele trata até o capítulo 13 a respeito da importância da unidade da igreja. Ele